Agora você vai aprender uma técnica interessante que é criar uma espécie de máscara de digitação para a placa. A caixa de texto, text box, ela não tem uma máscara por si só. Tudo tem que ser feito por código. Como garantir que você vai conseguir digitar na caixa de texto da placa 3 letras e 4 números? Até agora não é possível. Você digita o que quiser. Então, se digitar uma letra por engano na 4ª posição, ele cadastra essa placa errada. Então, o que nós vamos fazer é analisar cada tecla apertada na caixa de texto. Existe o evento change, que já foi codificado antes, que indica qualquer alteração na caixa de texto, só que a gente fez o seguinte: nesse evento change, tudo que foi digitado ficou em letras maiúsculas e também os espaços foram removidos, como você pôde ver num vídeo no passado. Agora, além do evento change, que deixa em maiúsculas, a gente vai cuidar de um evento que se chama key press. São 3 eventos de teclado que você pode rastrear numa caixa de texto. Key press é um evento que acontece quando você aperta uma tecla e solta. Existe um outro evento, key up, key down, que acontece quando você segura a tecla. E key up, quando você solta essa tecla. Então esses eventos podem ter macros associadas, podem ter ações que você queira realizar. O que nós vamos fazer então é codificar o evento keyPress da caixa de texto da placa. Aqui no nosso formulário, quando ele está rodando, eu clico aqui na caixa de texto do veículo, vou digitar uma letra, por exemplo, B. Digitei sem o caps lock, mas graças ao evento change, ele deixa tudo em maiúsculo. Aí vou colocar mais uma letra, mais uma letra, mais uma letra, mais uma letra. Bom, a única limitação que tem nesse campo são 7 caracteres. E eu posso digitar 7 algarismos também. Então não tem como ele saber no momento. O evento keyPress, ele vai dar acesso a um código de caractere para eu poder analisar. Esse código eu consigo saber se é uma letra ou se é um número. Antes de entrar na codificação, eu preciso explicar uma coisa aqui. Nos pacotes, nos programas do pacote Office, você tem um comando na guia Inserir, bem aqui no final, símbolos, símbolo. Ele traz aqui uma caixa com uma série de caracteres especiais. Eu vou mudar a fonte aqui para deixar em texto normal mesmo, e existe uma barra de rolagem que você pode ver uma tabela bem grande. Vou levar o botão de rolagem lá para cima para poder visualizar os primeiros caracteres. Todo caractere aqui que obedece essa sequência tem um código. Por exemplo, aqui a letra A. A gente vai usar o código decimal. Aqui embaixo você escolhe que tipo de codificação você quer ver. No caso, o Unicode ele permite centenas e centenas de caracteres por uma única fonte. Alterando aqui para decimal, ASCII decimal, a tabela ela fica mais simplificada e eu vejo aqui o código do caractere numérico na forma decimal. É um número que varia de 0 até 255. Então, a letra A tem o código 65. A letra B, 66 e assim por diante. É a posição aqui na tabela que começa na posição 32. Os caracteres anteriores a 32, eles não são visíveis. Geralmente eles são caracteres de controle para dispositivos como impressora ou algum outro dispositivo de medição, e eles interpretam esses caracteres anteriores ao 32. 32 é o espaço. O que eu vou precisar? Quando eu estiver digitando os 3 primeiros caracteres, eu tenho que garantir que o código esteja entre a letra A, que é 65, e a letra Z, que é 90. Então tem que ver, bati uma letra, o código desse caractere tem que estar entre o 65 e o 90. Tenho que pegar também letras minúsculas. O A minúsculo tem um código 97 e o Z minúsculo 122. Agora, com relação aos dígitos numéricos, aos algarismos, ele está aqui no começo da tabela.
eu preciso ver se o caractere digitado da quarta posição até a sétima cai entre os códigos 48, que corresponde ao 0, e 57, que corresponde ao 9. Eu tenho então aqui 3 faixas de valores para testar. Letras maiúsculas, letras minúsculas e números, baseado sempre no código ASCII decimal. Vamos cancelar aqui. De volta ao VBA, se você quiser dar uma olhada como isso é feito, como é que você enxerga essa numeração de códigos, abra a janela imediata, Ctrl G, e aí comece a digitar algumas informações aqui. Para você trazer um caractere cujo número você sabe, você usa essa função. Primeiro colocar uma interrogação, que é o print, eu quero obter o resultado aqui na própria janela de verificação imediata. Para você saber então qual é o caractere, por exemplo, 174 da tabela de caracteres. Você usa a função CHR de character. E aí você coloca entre parênteses o código decimal, aquele mesmo que você viu naquela tabela. 174. Qual é o caractere 174? É o símbolo de marca registrada. Por exemplo, o símbolo de euro é o caractere 128. CHR 128. Aqui o símbolo do euro. E assim por diante. É só colocar o código numérico aqui dentro. O que a gente vai precisar é o inverso. Como eu obtenho um número de um caractere que eu conheço? Aí é usada a função ASCII. Aí eu vou colocar o texto que eu quero descobrir o código. Por exemplo, qual é o código da letra A? 65. Qual é o código da letra Z, maiúscula? 90. E assim por diante. Eu posso usar o código numérico e posso usar essa expressão aqui que vai trazer o código numérico. Talvez seja mais interessante deixar na macro essa expressão, essa função, porque você vê a letra aqui dentro, em vez de saber esse código corresponde ao quê. Fica mais fácil. Então, duas funções. Função character, você fornece um número, ela retorna o caractere. A função ASCII é o contrário, você fornece o caractere, ela retorna o código. Muito bem, fechando a janela imediata, de volta aqui ao formulário. O que a gente vai fazer é codificar a caixa de texto da placa do veículo. 2 cliques aqui. Perceba que já existia o evento change, como eu comentei agora há pouco. Ele pega o texto que está sendo digitado na placa, converte para maiúsculas e remove os espaços e joga dentro da própria caixa de texto. Nós vamos codificar agora um outro evento. Então, cursor piscando dentro dessa sub, aí é só trocar o evento aqui. Vai ser o evento keyPress. Esse evento keyPress acontece a cada tecla que você aperta quando você está lá dentro da caixa de texto. Aqui ele fornece um argumento ou uma variável que ele chama de keyASCII. Ele nomeou essa variável como sendo um inteiro retornado pelo formulário. E o que ele retém aqui dentro? O código da tecla que você apertou. Então, por exemplo, está digitando lá na caixa, você apertou a letra A maiúscula. Essa variável keyASCII contém esse código da letra A, que é o 65. E aí eu posso usar para fazer testes aqui dentro. Bom, vamos começar então. Aqui, como eu tenho que testar faixas de valores, é mais fácil usar a instrução selectCase. SelectCase. O que eu vou testar aqui é o que a variável keyASCII capturou, que é o código da tecla. Então, keyASCII. Já vou colocar o final da instrução, endSelect, para não esquecer. Agora, os casos internos de execução. Case. Lembrando aqui que em cada bloco case eu posso colocar um valor
Posso colocar uma faixa de valores. Posso colocar várias faixas de valores. E aí você consegue fazer esses testes de forma mais fácil. Se eu usasse a estrutura if, else if, ia ficar uma coisa muito extensa. Aqui a estrutura select case ficou melhor. Então, o primeiro caso aqui, eu vou usar as letras. Eu quero o código do A minúsculo. Bom, não lembro de cabeça um número, mas eu sei que a função ASCII vai me trazer o código do caractere que eu preciso, que é o A minúsculo. Aí vai me trazer um número. No caso aqui, ele vai me trazer o 97. Então, caso seja o código do caractere A até o código do caractere Z, ASCII de Z minúsculo, essa é uma faixa. Então, lembrando, ele vai trazer um número aqui até um outro número aqui. E vou colocar também mais uma faixa de valores dentro do mesmo case, agora com relação a letras maiúsculas. Então, para não perder tempo, vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, clico aqui no final, Ctrl V e mudo a letra para A maiúscula, Z maiúscula. Caso aconteça isso, o caractere que eu digitei esteja nessas duas faixas de valores. Agora eu só tenho que ver o seguinte, eu digitei uma letra, mas essa letra pode ser colocada em qualquer parte da caixa de texto? Não. O que me garante que eu vou colocar a letra na posição correta é o próprio comprimento do texto que eu já digitei. Vou usar aqui um teste. A função que retorna o comprimento de um texto, função len. De quem? Do txt placa. Se o comprimento, eu só vou poder digitar os 3 primeiros caracteres. Eu vou colocar assim, se for maior ou igual a 3, então significa que eu entrei na parte numérica, eu não posso digitar aqui. Aí o que se faz? A variável keyASCII recebe 0. É como se não tivesse digitado caractere nenhum. Então é assim, estou digitando uma letra que não pode, eu aperto a tecla e acontece nada. Eu fico apertando e nada vai ser digitado. Então eu posso modificar essa variável aqui, keyASCII, aqui dentro. E se ela assume valor 0, é como se eu não digitasse nada. Bom, caso esteja na faixa numérica, então caso seja ASCII do caractere 0 até o código ASCII do caractere 9. Agora eu vou testar se o que eu digitei nessa faixa pertence ao local correto. Eu não vou escrever nada quando o dígito estiver nos 3 primeiros caracteres. Então eu vou testar aqui. Se o comprimento do que eu já digitei do txt placa ultrapassar 3, aliás, for menor que 3, for anterior, né, que 3, eu não vou poder escrever o algarismo, porque é a área das letras. Aí eu vou colocar que ASCII igual a 0 também. Ou seja, eu vou inibir a digitação aqui. Opa, faltou o then aqui, fundamental. Bom, e se eu digitar qualquer outra letra? Não deve acontecer nada. Então, por exemplo, estou digitando na área de letras e vou apertar um caractere especial, por exemplo, sinal de igual. Não posso deixar. Então, qualquer outro case else, eu simplesmente vou deixar vazio, sem nada. Como se não digitasse nada. Que ASCII igual a 0. Bom, vamos dar uma testada. Aqui só uma explicação. Por que esse maior ou igual a 3? Aqui é o seguinte.
dá a impressão que eu estou querendo saber se eu estou digitando letras a partir da terceira posição também. Na verdade, a terceira posição deve conter uma letra, mas por que maior ou igual ele vai deixar zerado aqui? Pelo simples motivo de que o caractere só vai ser escrito dentro da caixa de texto quando esse procedimento todo terminar. Então é assim, eu vou digitar uma letra na caixa de texto. Primeiro, essa letra vai ser passada para cá, o código dela, tudo que está aqui dentro vai ser rodado, depois que o procedimento terminar, a letra aparece lá dentro. Então, neste momento, a letra ainda não está na caixa de texto. Se eu tirar o comprimento da caixa de texto, ele vai estar sempre com um caractere a menos. Então é por isso que eu coloquei aqui a partir da posição 3, inclusive. O comprimento sempre vai retornar um caractere a menos, porque o caractere que estou digitando agora não faz parte ainda da digitação. Bom, vamos experimentar. De volta aqui, vamos dar uma salvadinha antes. Cadastrar. Eu vou digitar, vou clicar na placa do veículo. Vou tentar colocar um número. 7. Opa, não deixou. Estou apertando vários números aqui, nada. Vou apertar uma letra agora. Aliás, vou apertar um caractere especial. Vou apertar o sinal de igual. Também não deixou. E letra, será que ele deixa? Vou colocar aqui H. Ah, entrou. Vou tentar colocar um número de novo. Não deixa. Mais uma letra. Mais um número. Não deixa, porque ainda está na terceira posição. Mais uma outra letra. Agora a quarta posição. Vou tentar digitar uma letra. Não deixa. Porque a partir da quarta posição são os algarismos. Agora eu vou digitar um número. Outro número. Outro número. Outro número. E o campo encerrou, até ele deu um salto automático, por causa de uma propriedade que a gente tinha atribuído bem no começo do projeto, chamada AutoTab. Ela está com valor true. Significa que quando o campo for totalmente preenchido, o salto é automático para o campo seguinte. Agora vou fazer o seguinte. Vou dar um gato aqui. Depois que eu preenchi, aí eu volto aqui e vou apagar a letra O e vou digitar um número. Ele não deixou. Aliás, ele deixou digitar esse número. Por quê? Toda vez que eu digito, ele checa o comprimento. Como esse comprimento aqui já estava com 6 caracteres, eu estou digitando o 7º agora, aquele teste interno falhou. O que eu tenho que garantir é o seguinte: se eu tentar digitar qualquer coisa antes, assim que eu apertar qualquer letra, a primeira coisa que eu quero que ele faça, jogar o cursor aqui no final. Porque aí se eu tentar digitar um número no começo, ele não vai deixar. Vai forçar a ir para o final para digitar esses números. Isso aqui dá para fazer com uma propriedade. A caixa de texto tem uma propriedade chamada Cell Start, que é onde está o início da seleção, ou seja, a posição do cursor. Se ele está aqui, no começo, o Cell Start é 0. Anda uma posição, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu digitar qualquer coisa, sendo que eu estou numa posição qualquer, eu quero jogar esse cursor para o final, obrigar a digitação sempre na sequência, de modo que eu não posso voltar aqui e digitar nada no começo. Isso vai prevenir eu colocar números onde eles não devem estar. Fechar. De volta ao projeto. Aqui dá para fazer uma coisa bastante simples no começo. Essa rotina vai rodar quando eu apertar qualquer tecla. Então, antes mesmo dele checar comprimento, checar a tecla que eu apertei, eu já quero mover o cursor para o final do campo. Então, txt placa, propriedade Cell Start. Existem outras propriedades também, só para você saber. Cell Length.
aqui indica o comprimento da seleção. Quantos caracteres você selecionou? Quando você passa o mouse, ele pinta de azul. Se eu passar em 2 caracteres, pintar os 2 de azul, ele vai trazer a propriedade cell length como sendo 2 caracteres marcados. Cell length. Cell start é a posição onde o cursor está piscando, começando em 0, que é antes do primeiro caractere. Cell text é o texto que está selecionado. Então você pode tanto recuperar, saber que texto está selecionado, ou jogar nesse texto selecionado alguma outra coisa que você quiser. Mas eu vou usar aqui o Cell Start, que é o início da seleção. Eu quero jogar o cursor para o final. Para saber o final, é só ver a contagem de caracteres, que é a posição que me interessa. Para contar os caracteres, função len do txt placa. Bom, toda vez que eu digitar uma letra, obrigatoriamente, ele vai empurrar o cursor para o fim do campo. Nem adianta eu ir lá no começo e digitar algarismos onde ele não deve. Vamos ver o efeito. Salvar de novo. Cadastrar. Vou digitar um número. Nada. Agora eu vou digitar letras. Mais uma letra. Não deixa. Agora eu vou tentar enfiar um número aqui na segunda posição. Não deixou, mas ele enfiou esse número lá no fim da caixa de texto. Porque toda digitação força o cursor a ir para o final do campo. Agora, como aquele final era uma área reservada para números, ele deixou digitar. Aí vou colocar mais um. Vou tentar voltar aqui e colocar um número. Não deixa. Colocou esse número lá no final. Aí mais um número e pronto, encerrou. Essa então é a lógica que foi usada no caso de caixa de texto que representa uma placa. Eu tenho sempre que checar as posições. As 3 primeiras são letras, as 4 últimas são números. Como eu falei no começo do vídeo, não existe uma máscara pronta para isso. Você realmente tem que testar por código. Com isso daqui, você consegue fazer seleções, máscaras para caixa de texto que tem CPF, CNPJ, datas, porque quando você digita, ele já vai colocando os pontos nos lugares certos, as barras nos lugares certos, os hífens, simplesmente vendo a quantidade de caracteres e inserindo naquela posição. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Ele basicamente constrói uma máscara usando uma lógica dentro do próprio programa. Aqui você tem um exemplo. Cada tipo de dado, você pode ter uma forma diferente, uma lógica diferente de construir essa máscara. Tudo durante a digitação. Muito bem, curta o vídeo, compartilhe e procure outros vídeos para você enriquecer o seu conhecimento de VBA. Vejo você depois. Até lá.